Tudo beleza com vocês? Comigo tudo bem, eu sou o professor Ramos. Nós vamos aprender hoje técnicas de solda, tanto os componentes convencionais quanto SMD, usando estação de solda ou estação de ar quente. Vamos lá para mais uma aula de manutenção de periféricos? Vou mostrar agora aqui para vocês as ferramentas principais para a gente trabalhar com soldagem e dessoldagem de componentes, tá? Vamos lá então? Eu vou estar mostrando agora aqui para vocês o componente principal, que é o ferro de solda, né? Que vocês vão utilizar. Essa aqui é uma estação de solda, né? Pode usar um ferro de solda? Pode, claro que pode usar, né? Mas a estação de solda, qual que é a diferença? Que você tem o controle dela. Eu vou ligar aqui para vocês verem. E aqui, olha, nós temos um potenciômetro que vai te dar a alteração da temperatura. Então, você vai ter aqui na temperatura Celsius, né? Você vai ter 350 graus, você vai ter aqui 400 graus, ela vai chegar até 480 graus, né? Para um trabalho aí de uma retração, retirada de componente convencional, tal, que não tem tanto trabalho, eu gosto sempre de colocar em 450 graus. Eu acho que trabalha bem, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a estação, né? A própria ponta do ferro de solda, dessa estação de solda, ela pode ser trocada. Olha, eu vou mostrar como é que faz. A ponta que eu mais gosto de usar, incrível que pareça, que eu já usei, é essa ponta aqui, ó, ela é tipo ponta serra, tá vendo? Por que ela é boa? Ela tem uma boa área de contato, né? Então o estanho vai aderir bem e você vai conseguir trocar calor com a placa de forma mais rápida e eficiente. Porém, o lado negativo é que componentes muito pequenos ela se torna grande, tá? Mas com uma certa técnica e experiência você consegue trabalhar até com componentes pequenos. Eu costumo já deixar ela e trabalhar com ela, tá? Mas se quiser trocar, o ferro de solda ele propõe essa estação, ela propõe a troca de outros tipos de ponta, né? A gente tem uma ponta maior para componentes convencionais, né? Aqueles componentes que tem aquelas hastes, né? Que são soldadas do outro lado da placa, né? E você pode usar essa ponta mais grossa aqui, né? A gente tem uma ponta mais fina, usada para componente já SMD, que é uma agulha, né? E temos essa ponta aqui, que é uma ponta fenda. Também dá uma boa área de contato para a estação de componente. Também costumo usar bastante aqui. E para trocar, é muito simples, ó. É só desrosquear. É lógico, com ferro frio, né? Você vai acabar queimando a sua mão, né? E colocar o que você quiser colocar naquele momento, né? Ó. Pronto. Então aqui, ó, você já pode estar trocando. Eu coloquei uma pontinha mais fininha para fazer outro trabalho, tá bom? Aqui na base do ferro de solda é importante utilizar essa esponja aqui. Ela é uma esponja do tipo vegetal, né? Ela é aquela esponja igual de tomar banho, mas ela é própria, vendida própria para ferro de solda. E aqui você vai fazer a limpeza da ponta do ferro de solda quando você estiver trabalhando, né? Porque vai grudar muita sujeira e você tem que estar sempre com ela limpa. Tanto na hora que você for usar no uso, quanto na hora que você for guardar, é bom você passar um pouquinho de estanho, né? Você vai usar um pouquinho de estanho na ponta e vai retirar o excesso e vai manter o estanho aqui para evitar a oxidação da tua ponta e não estragar, né? Ela durar mais tempo, tá? Se estragar também é só comprar outras pontas e você tem a sua ferramenta sempre conservada. Outro componente principal, né? E principal é o próprio estanho. Aqui, pessoal, tem estanho de toda bitola, né? Essa aqui é ela mais grossa, é o que eu tenho agora no momento, tá? Mas você pode estar usando estação solda mais fininha para SMD, né? Mas eu uso essa aqui, também não dá muito problema não, tá? Então é bom comprar um rolo, dependendo do tanto que você for usar. Como eu já uso bastante, já compro um rolo aqui e pronto, né? Espátulas, né? Para você estar auxiliando, ajudando a remoção de alguma solda, né? Temos aqui, pessoal, olha, uma outra ferramenta que é o sugador de solda. Então você vai derreter
a solda, né, do componente e vai fazer a extração por vácuo, né? Ele vai puxar, né, o excesso de solda, né? A pinça também é muito importante, tanto essa pinça maior quanto a pinça menor, é a pinça para retirar componentes SMD. Reparem que o tamanho dela, ela é muito pequena, essa pinça aqui, né? Porque os componentes são muito pequenos para você conseguir retirar o componente, como a gente vai ver mais à frente. As escovas, para você fazer a limpeza da placa após a remoção do componente. Essa limpeza ela é utilizada com álcool isopropílico. Então você tem que ter para sua solda álcool isopropílico para fazer a remoção do componente, fazer a limpeza, né? Tirar o excesso de fluxo, né, que fica na placa. E ao terminar, né, a solda, você limpar bem, esfregar bem e visualizar se você fez um bom serviço. Se não está nada em curto, a limpeza é essencial. Outro componente fundamental é a malha de soldadora. Você vai usar como a malha de soldadora? Eu vou trocar aqui a ponta, usar a outra ponta que ela é mais eficaz, tá? No caso de usar a malha de soldadora. Inclusive no retrabalho BGA, como vocês viram na aula, né? Então, eu vou colocar a ponta aqui, ponta de serra, né? Essa ponta aqui serrilhada, aqui, ela é maior, né? Parece uma fenda, né? Ó. E aí, como é que você vai extrair? Como é que você vai usar a malha de soldadora? Com ela bem quente, você pode usar até o fluxo, né? Como eu vou apresentar para vocês, ó. Passar um pouco de fluxo e usar na placa desta forma aqui, ó. Então você vai segurar aqui para não queimar a mão e você vai fazer, vai passar, vai aquecer bem em cima de onde tem a solda que você quer remover, né? E tá passando com a malha de soldadora e a solda vai acabar aderindo à malha, porque a malha é de cobre, e o cobre acaba atraindo o estanho para ele, né? E acaba tirando tudo, faz uma ótima limpeza. Depois disso, como vocês viram aqui, ó, tem um pouquinho de estanho aqui, né? O ideal é você cortar como eu vou fazer agora. Você vai pegar uma tesoura, olha, e vai simplesmente cortar aquela parte que está com estanho e jogar fora. E vai usar a ponta nova, tá vendo? E vai cortando até acabar com a sua malha de soldadora, né? Outra ferramenta essencial é o termômetro, né? Eu vou mostrar para vocês na parte de BGA, né, de você fazer o reflow, para você monitorar a temperatura que está no chip. Para vocês terem uma ideia, um reflow bem feito, a temperatura tem que estar chegando em torno de 280 graus. Mas não é essa a temperatura que vocês vão medir aqui. Por experiência e algumas dicas, né, do pessoal na internet, eles falam que se chegar aqui a 180 graus, significa dizer que lá no pad do chip BGA, as esferas já estão a 280 graus, elas já estão em ponto de fusão. Então se você manter isso aí por uns 5 minutos, você vai ter um serviço de reflow de qualidade, tá? Se assim ele der efeito, você vai estar consertando esse chip, né? Se não der certo também, não foi por conta disso, tá? Foi por conta de oxidação, as esferas têm que ser feita um retrabalho BGA, tem que ser removido realmente, tá? Aqui a gente tem as pastas de fluxo, tá? Essa aqui a minha tá acabando, é uma pasta muito boa que eu tinha. Normalmente ela vem na forma de seringa, né? Ela parece uma graxa. Ou ela vem na forma de pote, que você pode, com o auxílio de um pincel, tá pegando o fluxo e tá passando em cima do componente, ou a área que você deseja soldar o componente novamente, para fazer a solda. Quando ela alcança quando você encosta o ferro de solda, ou de repente a estação de ar quente, ela alcança a temperatura, ela vai entrar em fusão e vai ficar bem líquida, e vai auxiliar a solda do estanho. Vocês vão ver que é muito interessante. Soldar seco não presta, você tem que estar sempre utilizando fluxo para fazer solda. Eu vou mostrar aqui para vocês a nossa estação de ar quente aqui da loja, que eu utilizo aqui, tá? Então a estação de ar quente nada mais é do que esse equipamento que vai soprar, né? vai criar o ar por essa mangueira, vai fazer a parte de sopragem, e aqui na ponta, aqui dentro,
ela tem uma resistência elétrica. O ar vai ser aquecido aqui, como eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. É importante vocês, ao ligarem a máquina, estarem com os dois interruptores na posição mínima. E aos poucos você vai abrindo aqui, como eu vou abrir agora. Os dois interruptores, o primeiro aqui, a gente tem o fluxo de ar. Então eu vou aumentando, e aqui a vazão de ar começa a sair o ar aqui, né? E aqui, ó, eu costumo usar mais ou menos no 6 aqui, pra mim tá bom o fluxo de ar, tá? Já na parte de temperatura, eu vou começar a subir aqui, ó. Pra mim fazer remoção de SMD, fazer remoção de componentes pequenos, 400 graus aqui já estaria de ótimo tamanho, tá? Se vocês observarem aqui dentro, ó, aqui já vai estar em brasa, o ar vai sair bem quente aqui, ó, né? Eu vou desligar a máquina agora. O legal para vocês conservarem a máquina é sempre colocar, antes de desligar, ir baixando a temperatura, deixar no 0 e desligar a máquina. A máquina automaticamente, quando você desliga o botão, ela continua com o ar ligado. Para quê? Para esfriar a resistência que está aqui dentro, para que ela não se deteriore, né? Então isso garante uma vida maior, né? Um tempo de vida maior do teu equipamento. Aqui também você pode trocar vários tipos de ponta, né? Eu gosto de usar mais essa aqui, que serve praticamente para tudo, então eu preciso ficar trocando, tá? Então você vê que ela está mais enferrujada, então significa dizer que lógico, eu uso só ela praticamente. Mas ela tem a possibilidade de usar outros tipos de ponta, né? Como essa aqui é mais fina, né? Para um determinado trabalho. Se o SMD é menor, você não quer que o ar passe acabe removendo outros componentes da placa. Tem esse aqui que é maior, ó, se você quer tirar um componente maior. Tem esse aqui que é bem fininho, né, que você pode tirar um componente SMD bem fininho. Então a troca é feita assim, ó, simplesmente você coloca, aperta o parafuso, então você vai trocando aqui na ponta, ó, tá vendo? Vai colocando as pontas que você achar melhor para estar fazendo um retrabalho. Esta aqui, ó, é utilizado para você fazer um retrabalho BGA, SMD. Acabei comprando, mas não gostei muito, tá? Ela não espalha o ar como eu imaginava, tá? Tem outras que tem uma gradinha aqui que acaba espalhando o ar de forma melhor, então a temperatura alcança várias partes do chip de forma igual, né? Então, mas é possibilidade de usar também dessa forma aqui, né? Então é só colocar aqui. Mas o que eu mais uso é essa aqui, então eu já vou estar deixando aqui, ó. Então, pessoal, é isso aí por enquanto. E aí a gente vai mostrar para vocês na próxima etapa alguns tipos de retirada de componente. Eu vou mostrar aqui de convencional, né? Um primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é remover um capacitor de placa-mãe, que é algo muito comum. Se vocês observarem a placa-mãe, o capacitor está estufado, né? A placa-mãe continua funcionando, mas ao fazer a manutenção, se você trocar os capacitores que estão estufados, essa placa inclusive vai voltar a funcionar muito melhor, né? Um segundo exemplo que eu vou dar, e muito comum para quem faz PC, é trocar o terminal do VGA da placa-mãe. Costuma estragar bastante e o pessoal manda, né, o PC com esse terminal estragado, né, da placa-mãe. Então eu vou mostrar como é que troca esse terminal, né? E na placa de notebook, né, a gente vai ver a extração e o reparo de um conector, né, de força, né, de cabo de força, o reparo de uma fonte de notebook e também finalizando aí a extração de CIs, né, com 8 terminais, com 16, com 80 terminais. Como que é que a gente faz esse tipo de extração? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai dar um exemplo que é a troca dos capacitores defeituosos da placa-mãe do PC, tá? Esses capacitores não estão defeituosos. Se vocês forem ver, eles estão todos retinho aqui, ó, eles não estão estufados. Mas vamos fazer uma simulação, tá? Como seria trocar todos esses componentes aqui. Esses componentes, pessoal, eles são convencionais. Significa dizer que eles estão de um lado e eles têm as hastes, né? Os araminhos deles, né, que fazem a conexão, estão do outro lado aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer primeiro, ó? Você vai pegar, eu vou pegar um pedaço de estanho e vou cortar aqui, ó.
Então eu gosto de trabalhar assim, com o estanho na mão, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou estar derretendo aqui a ponta, ó. Como eu falei pra vocês, o ideal é vocês limparem primeiro. Então coloca bastante estanho aqui, ó, na ponta e limpem aqui na sua esponja, tá vendo, ó? Vamos estar limpando aí para tirar resíduo, sujeira que vai atrapalhar a sua solda, tá? O próximo passo então que eu vou fazer, pessoal, é aqui nos terminais, né, dos capacitores aqui, tá colocando bastante solda neles para estar facilitando aqui, ó. Com o auxílio desse tipo de ponta, vocês podem perceber aqui, ó, que eles vão estar ele praticamente vai estar encostando nos dois, olha só, eu coloco bastante aqui, ó, e vou esquentando. É capaz até que ele já caia do outro lado, de repente, da situação, tá? Então eu vou colocando neles aqui, em todos que eu quero retirar. Então eu vou olhar aqui, ó, mais nesse aqui, né, também, né, esse aqui também, né. Então eu vou tirar os que pertencem a eles, são esses três aqui, né. Então eu vou colocar bastante solda. Nesses dois também, ó, que estão aqui, né? Esses dois aqui. Né? Não se preocupe, o resto de solda você tira depois, tá? Não tem importância não. Então agora, olha só, o que eu vou fazer, ó? Eu vou esquentar aqui, ó, os dois terminais de uma vez só e do outro lado, ó, eu vou começar a puxar para ver se ele sai, ó. Já saiu, ó. Tá vendo? Eu já tirei o capacitor, ó. De maneira fácil, sem problema, tá? Farol de solda bem quente, né? Então tá a 400 graus. Então aqui, ó, eu vou estar esquentando esse aqui, ó, e vou estar puxando desse lado aqui, ó. Vou começar a puxar o capacitor até tirar, olha, já saiu esse também. E vou fazer com todos. Tá vendo? Eu vou esquentar. Essa ponta é muito boa porque ela vai atingir os dois terminais. Então já vai aquecer os dois ao mesmo tempo, ó. Eu não vou ter problema nenhum de remover, ó. Vai aquecer, olha que facilidade, ó. Já estou tirando todos, ó. Olha lá, tirei, tá vendo, ó? O que acontece é que o novo estanho, tá vendo? Já tirei todos os já tirei todos os capacitores, ó. Pessoal, para pôr novos capacitores aqui, os novos capacitores, eles vêm praticamente todos limpinhos, né? Algumas pessoas acabam querendo remover o estanho antigo aqui com o sugador, né? Eu até poderia deixar o furo limpinho para colocar, mas eu percebi depois de algum tempo que isso é besteira, tá? É burrice, porque aqui já tem estanho, não tem, pessoal? O que eu vou fazer então? Olha só, em vez de eu ficar sugando, limpando, passando tudo, simplesmente eu vou pegar, é que aqui vou utilizar os capacitores velhos e vou pôr eles de volta, tá? Ó. Vou remover aqui na ponta, olha, o excesso. Agora eu vou colocar eles novamente. Pessoal, muita atenção para polaridade. Capacitor tem polaridade, tá? Onde está escrito menos aqui, ó, é o lado negativo, tá vendo? Onde está escrito menos é o lado negativo. E na placa, aonde está pintado aqui esses risquinhos branco aqui, tem um dos lados que é o lado negativo. Ah, professor, mas eu estou com dúvida. Qual que é? É só olhar os outros capacitores aqui. Se você olhar os outros capacitores, eles vão estar os tracinhos no lado que está pintadinho aqui da serigrafia, que é o lado negativo. Então, se você inverter e ligar a placa, simplesmente ele vai explodir, tá? Não vai estragar a placa, mas você vai levar um susto danado, tá bom? Então agora eu vou inseri-los de novo na placa. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui já guiar aqui nos furos, ó, já deixar mais ou menos na posição e vou esquentar do outro lado, ó. Aqui já tem estanho. Ó, já aqueci do outro lado, ó, já coloquei o primeiro capacitor, né? Inclusive coloquei do lado errado, olha só, já vai servir de exemplo para vocês. Coloquei um negativo para o lado errado. Não faz mal, né? É só tirar e corrigir o problema. Tirei ele novamente, ó. Agora eu vou colocar ele do lado certo. Então aqui, aquecer aqui novamente. Pronto. Já coloquei o primeiro capacitor.
E assim eu vou fazer com os outros, tá, pessoal? Pronto, estão todos os capacitores colocados aqui. Ó. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu preciso garantir que a solda aqui esteja boa, né? Deste lado. Aí eu vou completar a solda desse lado aqui, ó. Pessoal, como eu não enxergo direito, eu posso estar fazendo com o auxílio de da minha lente para saber se eu estou fazendo uma boa solda. É uma coisa interessante, tá? Então eu vou estar pegando um pouquinho mais de estanho. E eu vou estar fazendo um retrabalho aqui todinho, em todos os capacitores aqui, ó. Não tem importância, se você acha que você pôs solda demais, é só estar limpando com o seu sugador ou com a sua malha de soldadora. Aqui ficou legal. Para finalizar com chave de ouro, né, não entregar um serviço porcaria, o que é legal? É você jogar o álcool isopropílico aqui, ó, e com a sua escovinha, né, você pode usar a sua escovinha, está fazendo a limpeza. Eu vou usar essa aqui que é um pouco mais áspera, né, esfregar para tirar excesso de fluxo, porque o próprio estanho vem fluxo, tá, pessoal? Ó. Então, se vocês estiverem observando aqui, ó, vou aproximar um pouquinho, vocês vão ver a qualidade da solda que foi colocada aí nos terminais, tá vendo? Então o serviço está concluído.